Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Saúde em Suas Mãos. Estamos aqui para contribuir com o seu bem-estar, com a sua saúde, com conhecimentos, informações, orientações, dicas e que você conheça melhor seu corpo, sua saúde, trazendo sempre entrevistas inspiradoras, profissionais de excelência que vão com certeza contribuir aí com suas articulações. E hoje, com alegria imensa, me sentindo um pouquinho idosa, mas muito feliz porque estou aqui com um colega de uns 30 anos, mais ou menos, né? Mas um grande especialista, uma referência na especialidade de joelho. Então aqui, seja muito bem-vindo, Dilamar Pinto, grande especialista em joelho. Bem-vindo aqui ao nosso podcast, Dilamar, com muita alegria, viu? Tá vendo? É um prazer muito grande estar aqui com você. Essa é uma amizade de muitos anos e assim, a gente tem aqui para conversar muito assim, aberto e bem descontraído. Eu acho que esse papo é bem interessante, não só para a gente relembrar os tempos do nosso trabalho, mas para a população como um todo que precisa de vez em quando um suporte da gente, dando algumas orientações para que tenha uma condução de vida muito mais agradável. Pois é, Dilamar, você tem essa missão aí na ortopedia, né? Estamos juntos, né? A gente se conheceu aí numa clínica de muita referência, né? Aí eu quero até aqui relembrando, né? Uma clínica muito importante na história da ortopedia, né? De Pernambuco, do Brasil, né? Grandes profissionais da clínica ortopédica de acidentados. Então é bem saudoso, né? Lembrar da clínica, né? Que foi onde eu comecei, né? E a especialidade de ortopedia e traumatologia já tem muitos anos, né? A especialidade de joelho também é uma das mais antigas, né? E também que isso, acho que isso é uma das que se modernizou mais rapidamente, né, Dilamar? Me conta aí um pouquinho do seu encontro de ortopedia e cirurgia do joelho. Bem, na verdade assim, eu sou piauiense, eu vim do Piauí para cá, saí do 2º grau lá no Piauí e terminei vindo para cá para poder fazer a faculdade. E na faculdade eu já tive algumas referências da parte de ortopedia e depois fui passar um tempo pós-faculdade, fui morar no Tocantins, passei um tempo daquele médico de início de vida, passar um tempo no interior para poder captar alguma coisa, depois se organizar para poder ter uma formação melhor. E aí depois eu vim para fazer a formação no Getúlio Vargas, fazer a parte de ortopedia no Hospital Getúlio Vargas. Comecei lá em 97, fiquei até 2000 mais ou menos. E lá eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas, dentre elas você, foi meu colega de plantão, na verdade era minha preceptora, e junto com alguns sócios seus. E que eu tive o prazer de conhecer uma grande quantidade de colegas especialistas aqui na ortopedia, que foi muito engrandecedor para a minha formação. Dentro das nossas estágios extracurriculares, nem extracurricular, faria parte do currículo, mas fora da sede do Getúlio Vargas, eu tive a oportunidade de partir para fazer um estágio de joelho com o Dr. Romeu, que o Dr. Romeu era uma pessoa que hoje eu tenho um carinho especial de pai para filho pela convivência que a gente teve desde a minha formação básica lá. E aí foi onde a gente foi lá para a clínica ortopédica, que você terminou de falar, que tinha grandes cirurgiões, grandes pessoas da ortopedia e que cresceu junto com a ortopedia pernambucana. Assim, formou muita gente. Hoje, a grande maioria das pessoas que são especialistas de um pouquinho mais de respeito dentro de Recife passou pela clínica ortopédica e que foram pessoas que ajudaram muita gente a crescer do ponto de vista de cirurgião ortopédico. E a cirurgia de joelho, pronto, junto com o Dr. Romeu, o Dr. Alexandre Arraes também foi uma pessoa que me ajudou bastante na parte de cirurgia de joelho. Lá era uma referência da cirurgia de joelho. E foi lá onde eu comecei a pegar no artroscópio, aprender a dar os primeiros passos dentro da artroscopia. E que assim, graças a Deus peguei um pouquinho de habilidade e que foi onde o Dr. Romeu pegou na mão e disse: esse menino tem um jeito de crescer e a gente vai estar junto. E estamos juntos até hoje, graças a Deus. Então, e falando agora, e você falou em artroscopia e os primeiros passos, né? Então, só complementando, que eu também tive a minha primeira cirurgia, eu estava terminando a faculdade ainda, nem tinha feito ainda a residência, mas eu tinha decidido, acho que no quarto ano, eu decidi fazer ortopedia.
E aí tive uma oportunidade, né? Perguntaram, você quer assistir uma cirurgia com o Dr. Romeu Krause? Eu digo, quem não queria, né? Naquela época, imagina, hoje ainda é, né? Essa referência que a gente tem, né? Mas imagina a época, né? Eu, estudante de medicina, assisti uma cirurgia de ortopedia com Romeu Krause. É claro que eu queria, né? E aí, a minha primeira cirurgia, eu me lembro como hoje, a primeira cirurgia de ortopedia que eu entrei para ver foi uma cirurgia de artroscopia com Romeu Krause na clínica ortopédica de acidentados. Isso marcou, eu lembro perfeitamente desse momento. Então, não quis, né? Nunca quis a especialidade de joelho, mas eu tenho grandes colegas e grandes amigos, né, nessa especialidade tão importante, né? Então, Verdade. Romeu Krause é a lenda, né? É a lenda, né? Assim, eu acho que eu peguei algumas coisas dele em relação a esse contato com ensinar, que, assim, muitas vezes passa alguns estudantes junto com a gente, eu tenho vários estudantes também, como ele teve, de passar um tempo com a gente e terminar mudando para fazer a especialidade da gente, até, não só ortopedia, mas a cirurgia de joelho, onde tem vários alunos da gente que passou e que, pelo relacionamento, pelo carinho, pela maneira extrovertida que a gente sempre foi e sempre vai ser, as pessoas se adaptam e gostam de estar junto conosco. E se apaixonam pelo grupo, não é só pelo joelho, né? Pela forma de tratar o joelho, né? Eu sempre falo que tem alguns estudantes que se apaixonaram por a gente. Então, tá apaixonado por mim? Foi. Então pronto, vamos fazer. Então vai ter que fazer joelho. Vamos fazer ortopedia, vamos fazer joelho. Pronto, perfeito. Agora sim, ter para vocês que estão nos assistindo aí, tem um episódio, né, que a gente já gravou aqui com uma médica ortopedista, especialista em pé, e que essa criatura aqui foi citada várias vezes nesse podcast. Tio Dila, eu quero saber essa história, Dila, que ela disse que você influenciou aí, parece que uns 4 médicos da família, e desses 3 foram, né, assim, livre, espontânea vontade, né? Isso é ortopedia. Não sem nenhuma influência, né, Lilamar? Viraram ortopedistas. Pronto. Mais uma coisa que eu tenho, assim, da lembrança com o Dr. Romeu, que é você trazer pessoas perto de você. E lá em casa eu sou o primeiro médico da família. E aí os meninos vieram depois. Aí tem o Wilton, que fez ortopedia, tem o Ranilson, que fez ortopedia, e tem a Isária, que fez ortopedia também. Isso nada mais é do que você vai... discreta, né? Porque a pessoa vai vendo, poxa, meu tio teve um sucesso e teve uma diferença dentro da especialização dele. Aí nada mais é do que você funcionar, né, como espelho. Inspira, né? Isso é muito positivo. Eu tô com meu filho agora que está começando a querer entrar na medicina e possivelmente vai entrar nesse ramo também. Não, se os primos entraram, esse seu filho aí vai ser difícil ele sair dessa linha, né? Vamos ver. Mas vamos lá. Mas, contextualizando aqui, a gente está falando assim de uma especialidade que a grande maioria das pessoas, né, já conhecem, que é a cirurgia do joelho. Mas, assim, às vezes muitas pessoas veem mais a especialidade do joelho como para quem joga futebol, para os esportistas, né? Mas, principalmente, o jogo de futebol, a gente sempre fala, né, escutar de lesão de joelho, né? Romeu Krause, né, criou, né, uma técnica específica, RK. Então, a gente vê muito essa coisa da associação de joelho com o futebol, né? Já que estamos também no país do futebol, etc. Mas eu queria que você falasse um pouco da importância dessa articulação, não só para um jogador de futebol, mas para nós no dia a dia, né? Adulto, criança, jovens, idoso, como essa articulação é importante, né? Eu sempre falo que a cirurgia de joelho evoluiu muito, não só no Brasil, como evoluiu no mundo como um todo. E foi uma das pioneiras nas cirurgias minimamente invasivas, onde você faz as cirurgias por artroscopia, basicamente por ter a capacidade de evolução muito rápida. É uma articulação que, não sei se por ser ampla, terminou ficando mais fácil das pessoas abordarem e ter uma evolução muito mais interessante do ponto de vista de tecnologia. E, assim, é mais vinculado os traumas de joelho a quem pratica esporte. Lógico que quem faz esporte com mais vivacidade, com mais vigor, tem a tendência a ter lesões. Não só o jogador de futebol. No Brasil, é jogador de futebol porque o Brasil, como você terminou de falar, é o país do futebol. Mas se você for ver nos Estados Unidos, o pessoal que joga hockey, que joga futebol americano, também tem lesões às custas de trauma rotacional. Qualquer atividade que você faz,
Por exemplo, quem mora em países que são de gelo, que tem muita alpinismo, essas coisas, quem pratica esqui, tem muita lesão às costas do esqui, porque é um trauma rotacional que sobrecarrega muito o joelho. Daí, assim, esses traumas rotacionais têm tendência a levar a lesão de ligamento, lesão de menisco, e não só comete pessoas jovens, mas também pode acometer pessoas idosas, que aí vem associada a traumas que podem levar a lesão muscular, lesão tendinosa, até mesmo fratura, e que isso é uma coisa que não é só do jovem, pode acontecer qualquer idade. Daí a gente tem no Brasil, complementando aí você falando assim da importância que a gente está falando só de esporte, mas tem uma outra realidade muito, muito cruel até no Brasil, que são os acidentes de trânsito, né? As motos principalmente, e hoje tem o pedestre, o ciclista, então assim, é uma realidade muito desafiadora também, né? Então a articulação do joelho também tem uma participação muito especial, né? Sofre muito, principalmente no acidente de moto, onde muitas vezes um trauma banal, onde a pessoa tem um desequilíbrio, um buraco ou uma parte molhada da pista, que a pessoa coloca o pé no chão, muitas vezes um trauma banal leva a uma lesão ligamentar, ou até mesmo uma fratura, e as fraturas gravíssimas que tem hoje nas urgências ortopédicas do nosso sistema de saúde no SUS, a maioria é relacionada a acidentes de automobilístico e dentre ele a moto. É uma coisa que a gente tem que ter bastante cuidado, principalmente quando você trabalha hoje com essa mudança do desemprego, aumento de desemprego, essas coisas, as pessoas estão saindo do emprego fixo e passando a ser moto-Uber, a ser mototáxi, e isso predispõe a pessoa a ter lesões tipo essa mais graves se as pessoas não tiverem cuidado do ponto de vista de proteção dessas articulações. Infelizmente, né? E pega justamente uma faixa etária jovem, né? Ativa, né? E que é muito importante a prevenção, né? Tanto do trânsito. E, Dilamar, me diz um pouco, assim, o que é que a gente deve fazer para manter um joelho saudável, independente, assim. Vamos falar do que é que a gente não deve fazer, né? O contrário do que você recebe no seu dia a dia, né? Que as pessoas, inclusive, assim, nunca a gente vai para o ortopedista quando tá com o joelho normal, né? Não, vem aqui ver se tá tudo certo. A gente não tem essa visão. A gente sempre procura o médico, ainda estamos nesse patamar, né? De procurar mais o médico quando já acontece uma alteração, né? Na verdade, assim, no Brasil ainda se trata a parte curativa da coisa. A gente só vai no médico quando sente uma dor. A maioria das pessoas vai no médico para tratar uma dor. Ou dor na barriga, ou no pé, no pescoço. Sempre ela vai atrás de tratar uma dor. E no ortopedista não é nada diferente. No joelho é semelhante. As pessoas muitas vezes só procuram a gente quando já está tendo algum sintoma que tem alguma valoração. Lógico que para você prevenir, que é o mais importante na vida da gente, que hoje a gente está buscando muita longevidade, tomando várias medicações no intuito de diminuir as medicações anti-age, onde você diminui o potencial de envelhecimento. Todo mundo hoje está querendo chegar aos 80 com tranquilidade, né? Isso. E nada mais justo do que você trabalhar as articulações, não só o joelho, mas como uma articulação que sofre bastante. O joelho merece uma atenção especial por ela também ser uma articulação muito instável, uma articulação onde tem vários movimentos que possibilitam a lesão mais fácil. Daí, assim, trabalhar principalmente a parte de peso. A pessoa tem que ter uma capacidade de se policiar em relação ao aumento de peso, porque o aumento de peso leva a um processo inflamatório global, onde a pessoa tem um potencial de aumentar reações inflamatórias não só na articulação, como cardíaca, vascular e tudo mais. Fora que você aumentando o peso, você aumenta o atrito, aumenta a sobrecarga na articulação, e esse aumento do atrito predispõe a um desgaste mais precoce. Daí a pessoa começa a ter algumas alterações como estalo, como edema, como sintomatologia de dor também. E aí o peso é uma das coisas que é fundamental você meio que controlar para evitar essa sobrecarga. Também atividades físicas, não atividade física esportiva de competição, mas atividade física do ponto de vista de saúde. Você trabalhar a musculatura para melhorar a marcha, principalmente o idoso que tem alguma alteração de marcha, é interessante você fazer um trabalho de equilíbrio muscular associado a uma ajuda de um fisioterapeuta, de um
educador físico. Isso é importante para você ter esse equilíbrio muscular para a pessoa ter uma marcha mais interessante no intuito de evitar até uma queda, de evitar um machucado, um deslocamento da articulação em si. Porque para quem está nos escutando, as articulações todas são importantes, né? Mas tem algumas que têm um peso maior, no caso, a articulação de quadril, a articulação do joelho, são estruturas que sustentam o peso. Então, se carga, eu tenho... Né? Às vezes a gente acha que está com excesso de peso. Não, eu só estou com 5 quilos a mais. Mas biomecanicamente, né, Dilamar, quando esses 5 quilos, quando chegam no joelho, são quantos quilos mais ou menos de sobrecarga? Pois é, se você for 3, 4 vezes a mais. Se você for ver entre a patela e o fêmur, quando você está subindo a escada, você aumenta em torno de 4 a 5 vezes o peso corpóreo. E aí muitas vezes você faz, poxa, mas eu, quando era jovem, eu jogava futebol, não sentia nada. Existe como é que se diz? O desgaste natural da idade e existe o desgaste relacionado às suas atividades que você faz. Pessoa que faz esporte de alto rendimento tem uma tendência a desgastar as articulações, o joelho é um dos. E aí, se você tem um esporte meio que sai um pouquinho da parte saudável da coisa, você tem tendência a desgastar as articulações também. Daí é bem interessante você saber o que é esporte de alto rendimento e o que é esporte saudável. Muitas vezes a pessoa acha que um jogador de futebol, por exemplo, um halterofilista de alto rendimento, está fazendo um esporte que é interessante para as articulações. Mas na verdade, muitas vezes machuca. Então, assim, sempre tem essa polêmica, né? E hoje a gente tem acesso, né? Hoje nós temos acesso a muitas informações, né? E existe esse paradoxo, né? Não, vamos fazer exercício, vamos. Mas é a palavra mágica chamada equilíbrio e é a palavra que é você. Você é individual, né? Então, seu joelho não é igual de todo mundo, né? Tem vários contextos, tem sua alimentação, tem sua atividade física, sua idade, seus objetivos, mas uma coisa é certa. É um conjunto, é um estilo de vida que vai potencializar, que vai regenerar ou que vai acelerar o nosso envelhecimento. Porque envelhecer, nós estamos, né, Dilamar? A gente já fez umas continhas aqui, né? A gente já tem alguns anos aí, né, de trajetória, né? Mas manter, né, tudo com performance, né, com o corpo, com as articulações saudáveis, né? A gente é suspeito para falar que a gente é ortopedista, é apaixonado por as articulações, pelos músculos. Mas o órgão da longevidade é a musculatura, né? Então, uma das coisas que mais acontece no idoso são justamente as quedas, que é justamente por essa fraqueza, esse desequilíbrio muscular. Mas a gente não vai esperar, né, chegar nos 80. Não, quanto mais cedo a gente começa, né, ter essa conscientização, esse cuidado é o mais importante. Então, vamos cuidar do joelho ontem, né? Sempre, né, Dilamar? E outra coisa, uma das... eu sou do interior do Piauí, e quando eu tinha, sei lá, até os meus 10, 11 anos, quando eu vi uma pessoa com 60 anos, eu olhava assim, poxa, tá pertinho, né? Aquele negócio bem... A gente achava a pessoa idosa e meio que final de vida. Hoje é muito comum você chegar no consultório e ter pessoas de 80 anos querendo ainda praticar esporte, querendo fazer alguma atividade mais fora do padrão da idade, e que a gente hoje se depara, poxa, com 80 anos você está querendo fazer isso. Minha mãe mesmo morreu com 90 anos, entrando em 91. E assim, bem ativa, cabeça boa, teve outras alterações, mas do ponto de vista ortopédico era muito controlada. Ela até brincava com a gente de que a elasticidade dela era melhor do que a da gente. Sim. E tinha uma resistência física absurda. O problema da minha mãe foi muito mais coração do que outra coisa. Assim, a gente já conquistou essa longevidade, né? 60 anos hoje, né? Eu tô já quase umas 60, né? E a gente tá vendo, né? Tanto da população, da sociedade de uma forma geral, mas como também, né? A gente tá vendo atores, atrizes, mulheres e essa beleza, né? Essas mulheres lindas com 50, com 60 anos, a gente não via isso antes, né? Mas hoje, 60 anos, está começando a vida, né? Então, realmente, assim, hoje as pessoas têm que estar com os 80 anos, né? Com liberdade, com autonomia, né? Com vitalidade, né? Então, a ortopedia, né, é importante. Então, você que está nos escutando aí, a gente precisa cuidar desse corpo, né? Dessa estrutura maravilhosa que foi criada, desenvolvida para se colocar em movimento. Mas um alerta, a primeira coisa que a gente tem que fazer, avaliação cardiovascular. Segundo, check-up ortopédico,
né? Então, a gente vai fazer qualquer coisa que a gente vá fazer de atividade física, a gente fazer uma avaliação. Vá para o ortopedista para ver como é que está tudo. Mesmo que você esteja, né? O ideal é que você nem esteja com dor, né? Vá antes de que aconteça as coisas, né? E se tiver também, procurar especialista, né, Dilamar? Lógico, assim, a ortopedia poxa, você pode estar com a cabeça boa, tá com a parte clínica completa, mas a partir do momento que você não tem capacidade de se locomover, você fica meio que, poxa, tá faltando uma coisa muito importante na minha vida, que é a locomoção. Todo mundo que sabe a limitação da locomoção é uma coisa que é um problema de saúde mundial, onde você fazer essa parte de acessibilidade para as pessoas que não têm locomoção é uma coisa que é básica em todo mundo e que quando você perde a capacidade locomotiva é uma das coisas que deixa a pessoa muito triste, muito deprimida em casa, porque é uma coisa que é fundamental para a pessoa. É uma coisa tão simples, né? Que são e a gente está falando de movimentos do dia a dia. Caminhar, né? Sem depender de uma cadeira de rodas, sem depender de uma ajuda, ou nem participar de algumas coisas, né? Tem uma dificuldade, então a gente às vezes só se conscientiza, a maioria das coisas na vida, a gente só se conscientiza quando a gente perde, né? Então a gente tem que estar aqui, estamos aqui para despertar, né, essa consciência do corpo, desse sistema maravilhoso, perfeito, né, que a gente só precisa zelar por ele. Verdade. O corpo é como a mente, você tem que estar trabalhando constantemente para poder ele estar se revigorando e se reenergizando para poder trabalhar sem sofrimento. O sistema musculoesquelético, se você parar, eu sempre falo para alguns pacientes meus, doutor, porque eu não estou fazendo nada e estou começando a sentir dor. Ou seja, você está começando a sentir dor porque você não está fazendo nada. Comece a fazer alguma coisa que o sistema musculoesquelético precisa de atividade para poder se rejuvenescer. Por que pareça. O movimento é o segredo, né? Você nem pode ser exagerado, mas também não pode ficar acamado. Pessoa que fica deitado, eu sempre falo para algumas pessoas que quando você coloca uma pessoa idosa numa rede, por exemplo, que fica muito tempo ali parada, quando ele começa a querer botar ele em pé novamente, ele tem dificuldade, porque a musculatura se adapta naquela posição e aí termina meio que atrofiando e fibrosando a musculatura. Quando você vai estender a articulação, ela já não volta para a posição que estava antes. Ou seja, você precisa de fazer movimentos para que a musculatura se reative e que a articulação lubrifique, precisa muito dessa parte do movimento. E assim, a boa notícia é que nosso corpo é uma máquina tão maravilhosa, né? Que não importa se eu estou com 30, com 40, com 50, com 60, mas a partir do momento que a gente muda, o corpo reage a isso rapidamente, né? Hoje a gente tem tanta tecnologia de suplementação, de peptídeo quântico, de peptídeo, a gente tem tantas ferramentas hoje para investir nesse anti-envelhecimento, né? Mas não por estética, né? É por função, é por vitalidade, é por independência, autonomia, liberdade, né? Eu quero ficar com uns 80 aí, com meu joelhinho, com minhas articulações, né? Perfeitas, né? Ô, Dilamar, e no dia a dia, assim, o que é que você observa que as pessoas menosprezam menos, assim, desprezam mais, por exemplo, uns sinais que chega ali no dia a dia, assim, no seu consultório, as pessoas estão com aquela queixa mais frequente que você observa que é mais negligenciado dentro da especialidade de joelho. Na verdade, assim, as pessoas muitas vezes, se você tem alguma instabilidade, se tem algum estalo, alguma edema na articulação, muitas vezes você não vou esperar em casa, colocar um gelo, tomar um anti-inflamatório, que isso é uma coisa muito perigosa. Muitas vezes você toma anti-inflamatório e acha que o anti-inflamatório é uma besteira. E muitas vezes você pode sobrecarregar rim, pode sobrecarregar estômago, e aí termina levando a alguma repercussão sistêmica depois. E aí, muitas vezes você fica tomando alguma coisa em casa e quando chega no consultório, alguma coisa que a gente poderia tratar com tratamento conservador, com a fisioterapia, com alguma coisa mais branda, pode-se passar a ter algum procedimento cirúrgico. É interessante que a pessoa sempre que tiver alguma sintomatologia ortopédica, não só no joelho, mas qualquer articulação, eu sempre falo para o paciente que faz atividade física, você começa a fazer atividade física e muitas vezes o personal ali você está com moleza, está com medo de fazer exercício. Existe a dor, que é a dor muscular, aquela dor causada por
tração da musculatura e regeneração da musculatura, que tem aquela dor por acúmulo de ácido lático. Isso incomoda no dia seguinte, incomoda ali na hora, mas aquele movimento que você começa a fazer e começa a ter dor nas inserções entre o tendão e o osso, a dor dentro da articulação em si, não só para o joelho, mas das articulações como estou falando. Isso é uma coisa que tem que ter cuidado. O personal começou a botar você para fazer atividade, você sentiu dor nas inserções ósseas entre o tendão e o osso e dentro da articulação, é mandatório que você converse com ele e diga assim, não, vamos aliviar aqui um pouquinho, deixa eu analisar para saber se isso não é uma dor patológica, entendeu? Porque a dor muscular é uma coisa, mas a dor de tendão e de articulação é uma dor que pode passar a ser patológica e ser uma coisa mais grave para ter um tratamento mais agressivo no futuro. A automedicação, a gente sempre está falando aqui, né? Que isso é um hábito, um mau hábito, né? Digamos, do brasileiro, né? A gente tem uma farmácia a cada esquina, então todo mundo está com dor de cabeça, está com qualquer coisa que for uma dor. Aí tem um vizinho que é médico, tem alguém da família, né? Tome isso, faça isso, e não vai para o profissional, que é muito mais seguro, né? Procurar o especialista, né? É bom saber ideal, né? É bom saber que uma das especialidades, não ortopedia só, mas reumato, ortopedia, que são doenças muito relacionadas com as articulações, é quem mais leva a pessoa para hemodiálise. Se a pessoa não se tocar com essas medicações, muitas vezes você termina tendo uma repercussão que é grave, a pessoa que parte a perder um rim às custas de tomar anti-inflamatório, porque você vai para um médico ortopedista, ele te passa 5 dias, aí você vai na outra semana vai no outro consultório, aí mais 5 dias, aí vai no outro consultório mais 5 dias. Isso no final seu rim fica bombardeado por um bom tempo de anti-inflamatório, que não é tão interessante. Então eu vou só complementando aqui, você que está nos escutando, né? A gente tem esse hábito, aí toma um analgésico, um anti-inflamatório e acha que aquilo não tem efeito colateral, mas tem, né? E pode ser uma gastrite, mas pode ser uma função renal. Tem pessoas que vão parar, né? Para a função renal, imagine você se submeter, né, ao que é uma hemodiálise por uma falta de atenção, falta de cuidado. Arruma uma consequência do uso da medicação e não resolve o problema, né? São duas consequências gravíssimas. Por aí. Sempre é interessante buscar um colega que seja especializado na área. Assim, primeiro o clínico geral, que é o clínico fazer uma abordagem geral, e depois vai passar para o especialista. E aí esse especialista vai conduzir com melhor vigor. E é sempre interessante, eu sempre falo para os pacientes que você conduza a sua vida com um médico só. Não fique rodando a cada urgência, fazendo em cada urgência tomando uma medicação com um médico diferente, porque muitas vezes você toma vários anti-inflamatórios por muito tempo, entendeu? Sim. Fazer essa roda, né? E aí não define, né? Não resolve e fica se automedicando e então fazendo sem fazer o tratamento correto, né? Então ter essa referência, né? É muito importante a gente conhecer. Estamos até aqui justamente para fazer esses esclarecimentos, né? Conhecer a importância hoje, principalmente de Dilamar, que a gente está num momento também bastante desafiador da medicina, que temos aí várias faculdades, né? Quando a gente fez, tinham 2 universidades, né? Universidade Federal, Universidade. E hoje tem uma infinidade de faculdades de medicina, né? Então, esses profissionais, né? Precisam a gente hoje ter uma referência, né? Então, fazer uma pesquisa, né? De quem é aquela pessoa, referências, né? E até assim, um podcast desse eu acho bem interessante, que até para os colegas médicos que estão no dia a dia, que estão começando na vida também, que eu acho que isso é informativo para todo mundo, para entender que com algumas medicações não se brinca. Eu acho que o anti-inflamatório é uma delas. Se você brincar com anti-inflamatório, você pode estar pondo em risco a vida da pessoa que está tomando. Já tive paciente que assim, foi fazer essas automedicações, ela fez uma gastrite hemorrágica. Né? Então a gente acha que só acontece com os outros. Essa é a outra coisa, né, que a gente faz. Não, mas comigo não vai acontecer. Não, a gente não sabe, né? Não tem esse limite, né? Às vezes um medicamento, um comprimido só pode desencadear, outros não, e a gente não sabe. Tem gente, né, que é muito né? sensível a algumas coisas. Lógico que sim, pode acontecer comigo, com você, com todo mundo, mas se a pessoa se expõe com mais frequência, maior a possibilidade de ter complicações. Chances, né? E outra coisa, Dilamar, de ponto de vista de joelho, hoje também a gente tem as tecnologias, né? Aí cirurgia robótica, navegação, né?
as próteses, tudo isso está com muito mais tecnologia, né? Mas mesmo assim, eu acho que o melhor tratamento para o joelho é a gente, né, não precisar, né, desse tratamento, né? Hoje, existe na cirurgia de joelho 3 especialidades mais fortes, que é a fratura, que é o paciente que tem trauma, o paciente com trauma, não é só no joelho, na ortopedia como um todo, mas no joelho em si. O paciente que tem trauma, onde a gente vai buscar a tecnologia das placas e parafusos, que evoluiu muito. Hoje o resultado das cirurgias em si são muito bacanas, tem um resultado muito interessante. A parte de lesão ligamentar, onde se começou a fazer as cirurgias com artroscopia, isso há uns 20 anos atrás, 25 anos atrás, como você disse, que a gente começou, foi meio que pioneiro no assunto, e que hoje meio que banalizou. Quase todos os cirurgiões de joelho fazem isso com uma perícia, com uma qualidade muito interessante, onde você traz o paciente com a lesão do ligamento cruzado anterior mais ou menos em torno de 97%, 98% de chance de voltar à atividade física semelhante, pode não ser igual, mas semelhante ao que era antes, praticando seu esporte com a tranquilidade, e que os colegas que são especialistas em cirurgia de joelho fazem isso hoje com uma tranquilidade muito grande. E a tecnologia que evoluiu com a parte de artrose, que é a degeneração articular. A artrose pode começar com a degeneração articular, com uma condromalácia, com amolecimento da cartilagem, que acomete comumente adolescentes, pessoas que têm um mau alinhamento entre a patela e o fêmur, desenvolvem alguma alteração do ponto de vista cartilaginoso já na infância, e isso pode evoluir com o passar do tempo, como eu terminei de falar. Pessoas que têm doenças inflamatórias, que pode desenvolver degeneração articular, pessoa com obesidade pode desenvolver degeneração articular, pessoas que fazem sobrepeso por atividade esportiva também pode desenvolver isso. E hoje se fala muito na medicina regenerativa, medicina como se fosse de prevenção da evolução da artrose, trabalhando a parte física, a parte de reabilitação e a parte nutricional, medicamentosa, tipo hoje colágeno, ácido hialurônico. Toda essa suplementação. Essa parte de imunobiológico, que ajuda muito na parte de inflamatória. Ou seja, evoluiu muito a tecnologia do ponto de vista de medicamento, como também se evoluiu de tratamento. Aí você começa a fazer a parte de cirurgia. Cirurgia, artroscopia. Não resolvendo, se pensa em fazer a parte cirúrgica em si, do ponto de vista de trocar articulação. Você pode fazer somente uma parte da articulação, que é uma prótese unicompartimental, para quando você tem uma lesão só de um compartimento do joelho. Essa prótese também já evoluiu bastante, que tem um resultado espetacular. A prótese em si, que é trocar o joelho como um todo, onde hoje a gente faz por navegação ou por robótica, onde você faz um alinhamento mais perfeito. Antigamente se botava uma prótese, ela durava em torno de 20 anos. Hoje a prótese ela tem uma durabilidade já mais para 30, 35 anos, uma coisa que em torno de 10 anos numa pessoa de 70 anos já faz uma diferença muito grande na longevidade. Ganhou esse tempo, né? Pois é. Que era outro desafio, né? Quando tem a indicação, né? Isso, e com a navegação e com a robótica, você tem uma tendência a tratar algumas pessoas que ficavam meio que no limbo. Por exemplo, se você tem uma artrose na pessoa que tem de 40 anos até 60, a gente fica assim, poxa, colocar uma prótese na pessoa mais jovem, você termina perdendo o time de fazer, assim, antecipando o time da cirurgia, que pode ser feita uma revisão, que a revisão é trocar uma prótese e colocar outra. E aí, essa cirurgia é bem mais agressiva. Quando você coloca no paciente mais jovem, ele quer ser mais ativo. E aí ele tem tendência a desgastar essa prótese mais precocemente. Com esse sistema de navegação e de robótica, você coloca a prótese mais alinhada. Eu sempre comparo com o alinhamento de carro. Antigamente a gente fazia meio que no olho, hoje a gente faz no laser. Com a robótica e com a navegação, você faz isso como se fosse computadorizado. O computador te ajuda a fazer esse alinhamento. Preciso, né? E esse alinhamento faz com que a prótese dure mais tempo. Ela tem menos possibilidade de soltura, menos possibilidade de desgaste, e com isso tem uma tendência a ter uma longevidade do implante em si no paciente. E aí tem a tendência contribuindo, né? Pois Agora, Dilamar, você falou agora de artrose. Aí eu queria pontuar aqui uma coisa que é importante.
Às vezes tem pessoas que, até jovens, durante a infância, tiveram aquela perna que chamam de zambeta, né? Ou então a perna arqueada, né? Também. E aí não corrige quando é criança. Aí isso vai para adolescente, vai para adulto jovem, né? Então isso vai, a nível do futuro, ter um desequilíbrio daquela articulação e gerar artrose. Então, é muito importante a gente também fazer essa prevenção, né? Fala um pouquinho sobre essa parte do genuvaro, que a gente chama, e genivalgo, né? São as deformidades angulares da criança que começa na fase infantil e vai crescendo e a pessoa muitas vezes passa desapercebida. Normalmente, a pessoa tem que ter uma angulação onde o centro do quadril passa no centro do joelho e no centro do tornozelo. Esse é o ideal para que a pessoa ande aprumado. Certo. Se você na linha. Na linha. Se você tem um desvio para varo, que é para fora, a perna cangaia, a pessoa fica com a perna em varo. Quando você fica zambeta, que é a perna para dentro em Z, chama isso valgo. Todos os dois mau alinhamento, como também pode ter para trás ou para frente, que chama recurvato ou anticurvato. Esses mau alinhamentos fazem com que você sobrecarregue mais uma parte da articulação. Se você sobrecarrega uma parte mais do que a outra, tem a tendência essa parte que é sobrecarregada por peso ter um desgaste maior, semelhante a um carro desalinhado também. Vai gastar o pneu mais de um lado, do que do outro. E com isso leva a um desgaste precoce, onde a pessoa pode ter sintomatologia mais precoce. O ideal é que os pais, principalmente, levem as crianças quando você sente que tem alguma deformidade, ou até mesmo normal, levar para poder o médico, o ortopedista pediátrico, dar uma olhada, fazer uma avaliação até radiológica para ver se o paciente está bem organizado, bem alinhadozinho, no sentido de prevenir esse desgaste futuro. Que se você, muitas vezes você faz, meu filho está no final do crescimento, a gente faz um procedimento minimamente invasivo, um procedimento menos agressivo e que você traz o alinhamento do eixo da perna do paciente com muito mais tranquilidade e que o paciente vai ter uma durabilidade de articulação. Porque isso é muito importante. A gente, como ortopedista, né, a gente vai andando, às vezes na rua, a gente vê no shopping, né, em restaurante, a gente vê aquela pessoa ali com a perna, né, arqueada, e a gente diz, isso vai dar artrose. Então, assim, não espere que isso complique, né? Faça essa avaliação para justamente evitar que aconteça esse desgaste, né? Então, a articulação de joelho, espero que depois desse podcast aqui, todo mundo agora vai ficar com o joelho muito bem cuidado, funcionando, organizado, né? E hoje a gente tem alimentação importante, né? Não tem fórmula mágica para ter joelho perfeito, né? A gente precisa desse equilíbrio, né? Uma nutrição anti-inflamatória, fazer suplementação, atividade física, equilíbrio, estilo de vida, dormir bem para a musculatura, né, se regenerar. Quando a gente dorme, quando tudo acontece. Então, Dilamar, vamos aqui dar um recado final aqui para todo mundo sair desse programa com o joelho em dia. Bem, primeiro, para as crianças, procurar fazer com que a mãe, é muito mais para os pais e para as mães, levar o seu filho para poder, se você nota que tem alguma deformação nas articulações dos membros, levar para um ortopedista pediátrico para ele dar uma avaliada e ver alinhamento para poder tentar fazer com que essa articulação tenha uma longevidade mais tranquila. Nas pessoas mais idosas, baixar peso é fundamental. Se diminuir sobrecarga nessas articulações, vai diminuir o processo inflamatório nas articulações. Teve algum sintoma mais grosseiro, é interessante que você busque um colega ortopedista, especialista em joelho de preferência, onde a gente vai conduzir com uma certa tranquilidade. Os atletas, é mandatório que você faça um trabalho muscular, um trabalho de alongamento, no sentido de evitar lesões por esforço repetitivo nessas articulações, equilibrar a marcha no intuito de evitar sobrecarga num compartimento ou no outro da articulação. E, acima de tudo, ter consciência nas atitudes quando for fazer nas atividades físicas, principalmente, que a maioria das lesões ligamentares acontece quando a pessoa está displicente. A pessoa não tem musculatura ativa e está aqui olhando para a bola, cai no chão, pisou em falso, arrebenta o joelho, porque a musculatura não está preparada para ter um reflexo muito rápido. E outra coisa, só interrompendo você, desculpa, mas para eu não esquecer, que tem os atletas de final de semana, né? Que eles passam a semana sedentários, sem fazer nada, aí chega no final de semana, quer
jogar, né? Quer fazer uma atividade física sem o corpo estar preparado. A chance de lesão muito maior, né? Quem faz atividade rotineira com frequência, você tem a musculatura muito ágil. E aí é esse reflexo muscular que faz uma proteção da estrutura ligamentar. Se você passa o tempo dormindo e aí depois quer fazer um esporte mais grosseiro, a sua musculatura tem menos agilidade, ela tem um reflexo mais lento. Aí quando você tem um trauma, antes da musculatura relaxar ou ativar, aí eu já tenho um trauma no ligamento e o ligamento tem tendência a ter ruptura. Se você faz ao contrário, você prepara a musculatura para o trauma, ela comumente aciona antes do trauma no ligamento. Então, gratidão aqui. Vocês, espero que tenham curtido aqui nosso episódio de hoje, né? Essa articulação tão nobre que sustenta o nosso peso, os joelhos, né? Não é só jogador de futebol que precisa cuidar do joelho, todos nós, né? Então, Dilamar, muito obrigada aqui por a sua agenda, né? De ter tomado um tempo aqui para estar contribuindo aí, você como um grande, essa referência, né? Em cirurgia de joelho, que está inspirando outros profissionais, que já inspirou, né? Inclusive, no episódio passado, a gente ficou bem detalhado, né? Esse legado seu aí, né? Então, quero agradecer aqui a todos e aguardo vocês no próximo episódio do nosso podcast Saúde em Suas Mãos.